Fala pessoal, seja bem-vindo ao Bisbilhotei. Você está aqui hoje no terceiro episódio sobre política. Nós estamos aqui apresentando 9 dicas sobre como votar muito bem nessas eleições se você é um cristão. Bom, esse aqui é meu amigo André Carolino. Ele tem um canal no YouTube, depois não deixem de seguir ele, viu? Então vamos logo, sem mais delongas, vamos lá para as últimas 3 dicas. A primeira dica de hoje é pesquise a vida pregressa do seu candidato. Galera, nós sabemos que Cristo pode mudar a vida do ser humano e ele se tornar uma nova pessoa. Temos aí o exemplo de Paulo. Mas é interessante que a gente conheça a vida do candidato que nós vamos votar nessas eleições, seja para deputado, senador, governador ou até mesmo presidente. É importante. A gente tem que pesquisar, mas eu acho que quando a gente for fazer essa pesquisa, não vá com esperança. Sim, não vá com muita esperança. Você vai com a esperança de achar coisa boa e talvez você vá achar coisa não tão boa assim. Mas é interessante esse ponto, né? Esse 7º ponto aí da nossa série, o primeiro de hoje, em pesquisar a vida pregressa. Porque como a pessoa pensa, o que ela vai falar na hora da campanha eleitoral, às vezes é marketing, às vezes não, é marketing, né? E às vezes para dar aquela maquiada, para atrair a atenção do eleitorado e tudo mais, ele coloca ali coisas e pensamentos, ideias que às vezes não é o pensamento que ele tem. Sim. Eu acho que é interessante também a gente pesquisar a constância dessa pessoa. Se essa pessoa ela tem uma vida regular, no sentido que ela tem tido boas decisões, apresentado um crescimento na vida dela, o pensamento que ela coloca, ela faz um jogo com a realidade que ela vive, são coisas interessantes. Eu vi um candidato que o cara era de extrema esquerda, ele é até candidato a presidente. Ele era de extrema esquerda e depois o bicho foi para a extrema direita. E aí hoje ele não sabe muito bem o que ele é. Ele deve estar no centro, então. Eu não sei. Mas a gente precisa entender e ver, analisar a vida do candidato, porque é importante. E entra e sai de partidos, né? Por que ele estava naquele partido? Por que ele saiu? Por que ele pensava assim, agora ele não está pensando mais assim? Por que há 4 anos atrás ele apoiava tal projeto e agora ele é totalmente contra esse projeto, esse ponto de vista? Então, acho que essa pesquisa ela é interessante. Se o candidato que você está pensando em votar, por exemplo, para presidente da República, é uma pessoa que já está na vida pública há muito tempo? Ele era deputado, ele era senador, quais são as propostas que ele fez? O que ele aprovou? Ou então, por que ele não aprovou? Ou então, o que ele foi contra dos projetos que apareceram? Os votos contra são muito importantes também. Porque mostra o que ele pensa. Mostra o que ele pensa. Às vezes o candidato não tem muitas coisas que ele aprovou, mas às vezes a posição de oposição dele foi muito importante. Claro. Então isso precisa ser considerado também. Bom, o segundo ponto é esse. Acompanhe a vida do candidato que você votou, se ele foi eleito. E acompanhe a vida de outros candidatos também, porque as pessoas continuam na vida pública, elas podem aparecer aí nas próximas eleições. Você não precisa virar um cientista político, né? Mas é interessante esse acompanhamento pós-eleição. O que ele está fazendo, se ele prometeu lá, se ele está cumprindo, ou se ele está se esforçando para cumprir. Porque a gente tem que entender uma coisa, para você que está assistindo, você tem que entender algo. O presidente da República, ele não governa o país sozinho. Ele tem as ideias, só que isso tem que passar pelo parlamento. A Câmara e o Senado têm que aprovar, tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, mas pelo menos foi proposto o que o presidente eleito propôs na eleição? Não passou. Por que não passou? Não passou porque os deputados e senadores não quiseram. Não, beleza, mas ele tentou. Isso. Então, assim, eu acho que é importante o acompanhar, né, do político pós a eleição. Isso. E como é que você pode acompanhar? Olha, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, Twitter, Facebook, Instagram, acompanhar as notícias nas mídias, né, jornal, televisão, rádio, os comentaristas políticos que falam, é interessante. Tem uma candidata à presidência, e aqui vai ficar muito fácil vocês saberem quem é, porque é uma candidata, e essa mulher, ela
beleza, muita gente votou ela nas eleições passadas, mas aí depois ela desapareceu. Não se ouviu mais nada sobre ela. Exatamente. E você julga que uma pessoa que se candidata a presidente, ela tem que manter uma vida de relevância. Exatamente. É política na sociedade, que não aconteceu. Isso é interessante também pensar. Tem um aplicativo muito interessante que eu tenho aqui no meu telefone, que se chama Monitora Brasil. E esse aplicativo é muito interessante porque ele dá tudo. Por exemplo, eu coloquei um parlamentar aqui, você me autoriza? Eu coloquei um parlamentar aqui, por exemplo, pastor Marcos Feliciano. Apareceu o quanto que ele gastou como deputado, 1.481.931,20 centavos. O que ele gastou com emendas, 32 milhões. Quantas vezes ele faltou? Ele faltou 60 vezes. Quantos projetos ele já apresentou? Ele já apresentou 9. E esse aplicativo é muito interessante, se chama Monitora Brasil. Então é um tipo de aplicativo que você pode baixar para o seu celular, né, baixar no seu celular, para você poder acompanhar o seu político pós-eleição. Né? Beleza, isso é massa. Então vamos ao último ponto. Antes de criticar um candidato, conheça-o por fontes confiáveis. Questão de fontes, pessoal, é um item muito sério que a gente precisa falar nesse tempo que a gente está vivendo agora. Tem um tal do fake news. E a gente precisa conversar sobre isso, porque a internet coloca muita informação, mas será que todas as informações que caem na internet são verdadeiras? Será que tudo que vai para o rádio, para a televisão, para o jornal, será que essas informações que a gente está lendo, elas são verdadeiras ou são informações criadas para manipular o povo? Eu acho que como filhos de Deus, a gente tem que entender que a palavra tem que ser sim, sim, não, não. E como filhos de Deus, nós temos que entender que a mentira ela é um pecado e a gente sabe quem é o pai da mentira. Então, eu particularmente, eu tenho muito cuidado em repassar informações. Porque se eu recebo informação, eu não checo a fonte, e eu posso estar repassando uma mentira. Eu posso estar repassando algo que é calunioso, algo que produz injúria, que produz uma difamação para aquela pessoa. Então, assim, ou então quando mesmo assim, às vezes eu repasso sem saber a fonte, eu falo, eu estou repassando, eu recebi, eu não sei se é confiável, mas olha isso aí. A gente já avisa, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas olha isso aí. Então, assim, por exemplo, né, a gente teve agora algo que caiu na boca do povo. Né, a diferença salarial entre William Bonner e Fátima Bernardes. Não é Fátima Bernardes, não. Não, é a outra Renata âncora, Vasconcelos. Renata Vasconcelos. É porque eu ainda estou com o casamento dos dois na mente aqui. William Bonner e Renata Vasconcelos. Será mesmo que ela ganha 200 mil? Ou será que ela ganha menos? Será que ela ganha mais? Ou será que ela ganha mais? Será que o William Bonner ganha mesmo 800 mil? Ou ele ganha menos? Ou ele ganha mais? Então, assim, são fake news. Então, assim, eu acho que como crente, como cristãos, nós temos que ter cuidado com isso. Então, antes de você sair criticando, o deputado falou aquilo, ou então o jornal disse que o deputado falou aquilo. Cara, na eleição existe uma coisa chamada plano de governo. Entra no site oficial do candidato, baixa esse plano de governo e leia o plano de governo. As pessoas hoje em dia estão muito preguiçosas para poder ler esse material, acompanhar a vida. E a gente precisa se exercitar. Isso é um exercício. Exatamente. Se você não se prontificar a fazer isso e começar a verificar, não vai dar certo. Bom, galera, terminamos as 9 dicas. Eu vou relembrar para você aqui todas as dicas. A primeira, vote por propostas concretas, propostas que são realistas e podem ser executadas. Segundo, mudanças sólidas, elas acontecem num período maior do que 4 anos. Podem acontecer mudanças num período menor que 4 anos? Pode. E a gente espera que aconteçam mudanças, mas normalmente demora muito mais tempo. Dica número 3, às vezes a gente precisa perder para ganhar. Então a gente não pode pensar apenas no nosso próprio umbigo. Temos que pensar aí no coletivo, que é a dica número 5. A dica 4, não vote por promessas. E a dica número 6, não vote por estratégia, mas vote de acordo com as suas convicções. 7, pesquise a vida pregressa do seu candidato. 8, acompanhe a vida desse candidato, se ele foi eleito ou não, para próximas eleições. E antes de criticar um candidato, conheça ele por fontes confiáveis. É isso aí. Mano, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Deus te abençoe, viu? Amém. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, não concordou com as dicas que a gente colocou, você acha que a gente foi pesado em alguma parte ou muito leve em outra, não deixe de escrever e mandar o seu comentário. Talvez
daqui, se houver, né, comentários, a gente chama você de volta, viu, André? Tamo junto. Pra gente comentar o que o pessoal falou. E é isso. Deus abençoe e até mais. Um abraço. Abraço.